Olá meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao seu canal sobre tiro esportivo. Eu me chamo Leonardo e nessa planilha eu tenho todos os segredos da metodologia que eu utilizo para atribuir notas nos reviews aqui do canal. Você tem curiosidade de saber como que isso funciona, como é que é feito todo esse processo do nosso review? Então vem comigo até o final que eu vou contar todos os segredos para vocês. Roda a vinheta! Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. É isso aí, pessoal. Eu tô aqui hoje para mostrar para vocês como funciona toda a metodologia do review aqui do canal, das carabinas, das pistolas de ar comprimido que a gente mostra aqui para vocês. Muitos me perguntam como é que é feito para dar nota, por que você usa o chumbinho tal. Hoje eu vou contar tudo isso para vocês terem clareza da nossa metodologia, como ela foi pensada para ser o mais isenta possível. Vocês vão perceber ao longo dessa nossa conversa, e conforme eu for mostrando para vocês como é feito o processo, o porquê os nossos reviews são sempre consistentes, sempre refletem o valor real da arma, porque não tem como, eu simplesmente sigo um roteiro detalhado que está dentro dessa planilha aqui, que me entrega esse quadro de notas no final, que é o que vocês veem no final de todos os nossos reviews. Então, eu vou começar contando para vocês um pouquinho de como nasce o teste. A primeira coisa que a gente faz aqui nessa planilha é alimentar alguns dados importantes sobre o equipamento. O nome da arma, o tipo, se ela é uma Spring, uma PCP, uma APC ou uma CO2. Por que isso aqui? Porque isso aqui vai habilitar algumas funções dentro da planilha, como por exemplo a função autonomia. Nas Springs eu não contabilizo nota de autonomia. Nas PCPs e nas CO2, por exemplo, eu já contabilizo nota de autonomia. Então, essa habilitação é importante, essa configuração inicial. Um outro aspecto da configuração inicial que é super importante são os chumbinhos. Eu tenho todo um banco de dados de chumbinhos aqui que a gente já utilizou nos testes. Eu posso ir adicionando outros se eu quiser. E com base nesse banco de dados eu habilito aqui quais são os chumbinhos. Por exemplo, vou habilitar aqui, coloco 2. Rifle Premium Series Round calibre 5,5. Já tem a massa dele, já tem todas as informações desse chumbinho que vão ser usadas lá para frente para calcular, para fazer tudo mais. Bom, quais são os chumbinhos padrões dos testes? Eu tenho aqui uma série de chumbinhos padrões, vou mostrar aqui para vocês, ó. O Rifle Premium Series Flathead, o Round, JSB Exact, Gamo Pro Magnum, Gamo Match, Tecnogun Vetor Olímpico, Tecnogun Strike para o 5,5. E no 4,5 eu tenho o Rifle Premium Series Flathead, o Round, JSB Exact também, Gamo Pro Magnum, Gamo Match. Pessoal, e o Tecnogun Vetor Olímpico e o JSB Match Light, tá? Então até o 14 eu tenho os chumbinhos padrões do 5,5, que vão até o 7, e do 8 ao 14 do 4,5. E dali pra frente são chumbinhos convidados que já participaram em algum momento aqui dos nossos reviews. Mas por que eu tenho esses 7 chumbinhos? Essa escolha foi muito importante. Muita gente me pergunta, por que você não testa com chumbinho tal, com chumbinho tal? Gente, eu peguei, ao longo da minha experiência aí, eu tenho 20 anos de tiro praticamente, eu percebi que se uma arma não vai bem com um desses chumbinhos, ela normalmente vai bem com outro. Esses chumbinhos são meio que complementares. Por exemplo, tem arma que não vai bem com nenhum chumbinho da rifle, mas ela se encaixa muito bem com os da Gamo, entendeu? Ou com o JSB, que é um coringão. Tem arma que não vai bem com o JSB, mas vai bem com o chumbinho da rifle, principalmente o Round. Então, assim, nós temos aí um conjunto de chumbinhos mais leves e mais pesados, que são meio que complementares. Pra quê? Pra ser justo com as armas, eu preciso ter chumbinhos. Se eu usar chumbinhos sempre da mesma categoria e sempre chumbinhos muito próximos em termos de performance, por exemplo, chumbinhos que vão bem na B12, eu escolho lá 5 chumbinhos que vão super bem na B12, mas que vão super mal em outra carabina. A hora que eu fizer um teste com a B12 vai ter vantagem. Por quê? Porque ela vai estar com 5 chumbinhos que vão bem, enquanto não vai ter nenhum que vai bem com a outra carabina. Então, ao longo do tempo, eu percebi que esses 7 chumbinhos são chumbinhos que são meio complementares, que eles se encaixam muito bem em uma ou outra carabina. Então sempre vai ter pelo menos um deles que vai bem o suficiente para eu conseguir tirar uma nota para a carabina. Então não é escolha aleatória, pessoal. Esses chumbinhos foram escolhidos a dedo para conseguir entregar naqueles calibres que a gente está trabalhando aquele resultado que, se um não der, o outro vai dar o resultado para a carabina, entendeu? É muito difícil uma carabina não ser coberta com um bom resultado por um desses chumbinhos. Por isso que eles foram os escolhidos, eles são as escolhas mais naturais pela essa complementariedade que existe entre eles. Um outro ponto relevante que eu tenho que trazer aqui com relação à escolha de chumbinhos diz respeito ao que a gente chama de strings longos, que estão aqui, onde eu escolho um chumbinho que vai ser o chumbinho de string longo. Qual é a escolha que nós temos aqui? Rifle Premium Series
round, sempre. Por quê? Porque é um chumbinho muito consistente. Então, quando eu vou avaliar aí o string longo, ele me ajuda a ter um desempenho, a ter uma análise mais fidedigna do desempenho da carabina, porque ele é um chumbinho que tem pouca variação de peso saído direto da lata. Então, isso vai favorecer um menor spread, um menor desvio padrão, que vão ser úteis para eu calcular lá no string longo o performance do equipamento, de uma PCP, de uma PC, enfim. Então, é uma escolha também, não é aleatória, ela é deliberada. Eu podia ter escolhido um chumbinho barato, string longo, por exemplo. É uma coisa que às vezes eu gasto 90, 100 chumbinhos para fazer um teste. Eu podia ter escolhido um chumbinho barato. Não, eu tive que escolher o Rifle Premium Series Round, porque ele é um chumbinho que entrega aquilo que a gente precisa nesse tipo de teste para ser justo com todas as carabinas. Escolhido o chumbinho, uma outra coisa que eu tenho que entrar aqui, que é um dado importante, é o preço e o câmbio. Eu faço todos os valores dolarizados. Vou dar um exemplo para vocês. Peguei uma carabina que custa R$ 1.300. E aí, o câmbio hoje está 5,2. $250. Por que eu dolarizo, gente? Porque imagina que o câmbio varia. Eu fiz um review, por exemplo, há 4 anos atrás, que o câmbio estava 3,2. Daria $406. Tá vendo a diferença? O câmbio influencia muito. Se essa carabina, por exemplo, dobrar de preço, está 1.300 hoje, o câmbio vai para 5,12, né? 5,4, por exemplo, e eu vou jogar aqui, ela foi para R$ 2.300. Vocês perceberam que manteve mais ou menos a mesma coisa? Então o câmbio me ajuda a manter o preço dolarizado, que é a melhor referência que eu tenho para preços de uma carabina. Isso é feito desde o começo, tá, gente? Isso nunca mudou aqui nos reviews, sempre foi assim, tá? Então aqui eu entro os dados de preço e câmbio. Isso vai ser usado lá na frente, esse preço dolarizado, para calcular o custo-benefício da carabina. É verdade, gente. Eu não faço esse custo-benefício aleatório. Nada aqui sou eu jogando coisas aleatoriamente. Tudo tem uma metodologia, que é o que eu estou querendo mostrar aqui hoje para vocês. Bom, uma vez configurado isso, nós podemos passar então para a fase seguinte dos testes. Aí o que eu vou fazer? Eu vou atirar bastante com a carabina, eu vou começar a fazer muitos disparos com a carabina. Eu normalmente faço de 300 a 500 disparos com uma carabina antes de começar um teste. Por quê? Primeiro, para me familiarizar com o equipamento. Segundo, para poder ter aí uma acomodação dos componentes, no caso de uma spring. E principalmente para eu conhecer o equipamento, para poder começar a fazer a avaliação propriamente dita. Não tem como eu avaliar um equipamento sem atirar com ele bastante. Então eu sempre atiro com ele de 300 a 500 tiros aí, vamos botar, para o equipamento amaciar, para eu estar familiarizado, para eu já conhecer bem, saber exatamente as nuances. E é por isso que às vezes demora, gente. O pessoal fala, mas o review demora às vezes para sair, você faz um unboxing, demora 2 meses para sair o review. Por quê? Porque eu pego essa arma, gente, eu vou atirar bastante, depois eu vou aplicar toda essa metodologia que também demora. Então é bem trabalhoso entregar esses reviews, por isso que às vezes demora. Então, uma vez que eu me familiarizei com a arma, eu sento e começo a preencher vários desses dados aqui que a gente já tem. Por exemplo, eu peso a carabina e coloco o peso dela aqui. Aqui essa coluninha eu deixei exposta para vocês verem a geratriz da nota, né? A nota sendo gerada. Então eu coloco o peso, por exemplo, 3 quilos, 3.000 gramas, tá? 6,76, tá vendo? Tem uma fórmula que entrega essa nota a partir do peso da carabina. Então eu coloquei o peso aqui, vai entregar uma nota, botar 3,5, 3.500, quer dizer, 3.500 gramas, que é em gramas. Já caiu para 5, tá vendo? 2.000 gramas, já deu um 10. Então se vocês perceberem, essa questão aqui, eu vou lançando essas notas na planilha, aqui no caso da ergonomia, e isso vai me dando as notas automaticamente. Eu não faço nada aleatório, que eu tô falando, eu não dou uma nota de ergonomia porque eu achei legal aquela nota. Não, eu preencho toda essa planilha de ergonomia e essa planilha vai me dar a nota. E eu preencho da maneira mais objetiva possível. Quer ver? Por exemplo, comprimento, 1,24 m. Já deu uma nota 4 aqui, vocês viram? Está exposta exatamente para vocês verem. Tem uma geratriz aqui que está gerando essa nota. Eu posso botar 1,10 m. Ó, já subiu para 7,5. E se eu puser 1,10 m, viram que legal? Então é uma abordagem bem interessante, porque eu só preencho os dados que precisam ser preenchidos. Aí, centro de gravidade está na posição caçador, precisão ou intermediário. O preenchimento aqui me dá a nota. Tá vendo? A nota ergonômica da arma para melhor desempenho. Sempre pensando no quê? Naquela que vai dar o melhor
desempenho. Mas ó, eu preencho, coloco aqui. Peguei o CG lá, tá no intermediário, vou botar um I aqui. Coloco o I e 7,5. Tá vendo? Então ela preenche automaticamente, tá? E vai me dando todas essas posições. Tem regulagem da coronha? Tem. Do que? De bochecha, de telha, ambas, nada? Coloco aqui, tá? Tem suavidade. Como é a suavidade ao toque? É um toque suave? É um toque normal? É um toque agressivo? Classifico aqui também. É ambidestra? Sim ou não? Coloco aqui, né? E tudo isso vai mudando. A pegada é confortável ou forçada? Isso aqui é uma nota que eu dou. Mas tem um peso pequeno, mas é uma nota. Eu vou pegar o seguinte. Tô tendo que fazer muita força para manter a carabina? Quanto de força? Eu classifico. Firmeza. É firme, razoável, instável? Também. É isso. É firme. É uma carabina que você tá na mão, você sente que ela é firme? É razoável ou não? É uma carabina instável, é uma carabina que você aperta, ela é molenga, tá? Textura, é aveludada, rústica, lisa? Como é que funciona? Como é que é? São coisas que eu consigo, por exemplo, no uso, já detectar, avaliar. Às vezes eu faço isso com a carabina sentada aqui na minha perna, tá, gente? Põe a carabina aqui na frente da cadeira, fico sentado e vou fazendo, avaliando parte a parte dela aqui na cadeira, olhando para ver essas questões. Tem cantos secos que causam desconforto, ferimento, nada. Por exemplo, eu coloco aqui que causa ferimento. Ó, já zerou a nota. Por quê? Porque canto seco não pode causar ferimento. A arma não pode ferir o atirador. Então zerou a nota nesse atributo. Causa desconforto? Coloco aqui. Ou não causa nada, tá? Então vou colocando, ela vai classificando. Tem ponto para fixação da bandoleira? Sim ou não? A soleira é suave, né? Tem uma suavidade alta, média, baixa. O desenho é bom, regular, ruim, em termos de colocação no ombro. Tem regulagem do que nessa soleira? Densidade, altura, todas, nada. Enfim, você tem toda essa classificação. Ah, se um dia surgir alguma outra coisa que não está aqui, basta eu botar mais uma barrinha aqui e mexer na geratriz aqui para adicionar uma nota a mais. E não vai mudar as notas antigas, entendeu? Então eu tenho toda essa flexibilidade sem perder a objetividade, que é muito importante na avaliação. Então é feita essa avaliação da ergonomia. Eu faço a mesma coisa aqui para o acabamento. Veja só, eu faço toda essa parte de classificação do acabamento também classificando. E a planilha vai dando notas. Então eu tenho geratrizes aqui, ó, que vão produzindo as notas automaticamente. Eu não dou, só coloco o que eu estou vendo na carabina ali naquele momento. Sistema de pontaria, classifico se possui ou não, porque se não possui, não dá nota, né? Ela elimina a nota para não contar lá no final. Então se tiver sistema de pontaria, é feito toda a avaliação também, a mesma coisa. Só vou colocando informações e ela vai gerando aí, ó, todas as geratrizes, tá? Sistema de segurança, mesma coisa. Aí, ó, tô vendo tudo isso, todos esses pontos sobre o sistema de segurança. Vou gerando tudo isso. Gatilho. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que gerou bastante controvérsia. Deixa eu voltar ali em sistema de segurança, porque aqui teve uma mudança, tá? Tudo isso aqui não mudou. É a mesma coisa desde que eu comecei praticamente. Aqui, sistema de segurança, a gente teve uma mudança em 2023. Essa metodologia nova adicionou uma coisa que vocês sempre me pediram, que é o bloqueio do gatilho ao armar. Todo o restante tinha, tá? Acionamento, posicionamento, facilidade de alcançar, maciez da trava de segurança e se ela disparava com a trava acionada, porque eu também testo isso. Eu puxo o gatilho com a trava acionada para ver se a arma dispara. Tem algumas armas que disparam às vezes, tá, gente? E aí ela perde classificação aqui. É que até hoje vocês nunca chegaram a ver isso num review, porque normalmente as armas que disparam com a trava acionada não chegam a fazer nota 7. E eu não publico armas que não atingem 7 de custo-benefício. Eu simplesmente não publico porque não é do meu interesse divulgar equipamentos que não atingem no mínimo uma nota 7 de custo-benefício, tá? Bom, voltando aqui. Então eu tenho o bloqueio do gatilho armar, que foi uma coisa que foi adicionada. Então a partir desse ano, essa variável aqui está sendo contada também. Em 2023, essa atributo está sendo contado. Ela não era antes. Essa é uma das coisas que vai me fazer atualizar algumas notas lá para trás depois também. Gatilho foi outra coisa que a gente teve mudança. Mesma coisa, tá vendo? Ó, eu ponho o peso, que é um peso medido, por exemplo, 1,5 kg, dá 5,36 para o peso. Se eu colocar 2 kg aqui, 2.000 gramas, 3,6, tá? Pessoal, por que o peso é tão importante? Por que a nota cai tanto? Porque o peso afeta muito a performance de tiro do atirador. Um gatilho razoável vai ter no máximo aí 1.800 gramas. Isso é um gatilho razoável, tá? Um gatilho bom teria na faixa de 1.200 gramas. A gente tá vendo aqui 1.200 a 1.000 a 1.200 gramas, tá? Que seria 1 quilo.
Isso é um gatilho que já está aí chegando do razoável pro bom. Ainda não é bom, mas tá do razoável pro bom. Um gatilho que realmente é de arrepiar, inclusive para campo, 800 gramas mais ou menos. Você tá vendo que a nota vai subindo proporcionalmente? E um gatilho de prova, 150 gramas. E ele vai me dando exatamente isso. Se eu puser 160 gramas, ainda tá razoável aqui, mas ó, tá muito próximo de um gatilho de prova. 180 gramas, já não tô mais num gatilho de prova. Tá? Então, isso aqui é uma classificação que eu tenho. Antigamente, chegava no 2000, essa é outra mudança que teve. Chegava no 2000, zerava essa nota e ela começava a ficar negativa para cima. E isso ia descontando nota de todos esses atributos. Pessoal, como eu sempre escuto vocês, também fiz uma mudança. Então, até todas as armas, até dezembro de 2022, que são o quê? Aquele padrão de cores azul do nosso canal. Hoje a gente está usando laranja como padrão de cores, né? 2023 mudou o padrão de cores do canal para laranja. Todas as armas que estão naquele padrão azul, elas estão com essa classificação que chegava no 2000, começava a descontar, e é por isso que você tem bastante gatilho com nota 0. Por quê? Porque eu entendia, e ainda entendo, tá, gente? Que gatilhos acima de 2 kg, o peso faz com que tudo isso que tem a mais aqui deixe de valer alguma coisa, tá? E é por isso que eu fazia dessa forma. Mas vocês reclamaram, vocês pediram para eu mudar, e eu escuto sempre vocês, porque a ideia aqui é estar atendendo vocês também, né? Eu tenho, obviamente, minha experiência, todo o meu passado aí que me ajuda a conhecer melhor os equipamentos e ver como uma coisa prejudica, mas também a ideia é que vocês se sintam representados nos reviews. E por isso, em 2023, eu mudei essa metodologia. O que acontece? Primeiro que eu aumentei o peso, nós vamos começar a ter o zero perto dos 3.000 gramas, ou seja, dos 3 quilos. E quando zera aqui, não zera mais os outros atributos do gatilho. Então, mesmo que eu esteja zerado aqui, tá vendo que eu ainda continuo tendo um 2,2 para esse atributo do gatilho. Então, o peso continua sendo muito importante, porque o peso do gatilho é de fato uma das variáveis mais importantes, mas a gente está avaliando aqui vários elementos que a gente sempre avaliou e a gente deixou. O que eu mudei então? Eu deixei de descontar esses elementos, não desconta mais, e eu também aumentei o limite de 2 kg para 3 kg atendendo o pedido de vocês. Mas considerem ainda que as armas que estiverem dando de 2 kg para cima ainda vão ter notas bem ruins, porque não dá para considerar um gatilho acima de 2 kg como um gatilho minimamente bom, tá, pessoal? Então isso é uma coisa importante de vocês terem essa noção, que isso atrapalha a performance de vocês. E é isso que eu preciso refletir aqui nesse teste, essa possibilidade de algo atrapalhar a performance de vocês. Pois bem, aí eu tenho também aqui uma nota que já existia antes. Vocês devem estar percebendo uma coisa interessante. Eu sempre falei de ergonomia, de acabamento, de sistema de pontaria, mas eu consolidava essas notas num único elemento que era corpo. Hoje eu não faço mais isso, eu vou falar para vocês lá no final. E tinha uma nota que nunca aparecia, mas era avaliada, já que era o sistema de alimentação. Eu fazia o sistema de alimentação, era uma nota que tinha, mas eu não mostrava ela para vocês nos reviews, eu passei a mostrar também por uma questão de dar mais transparência. E aqui eu também tenho todo um conjunto de critérios, peso para armar, facilidade de alimentação, são os itens que eu vou falando para vocês no review, pessoal. Eu falo para vocês e lanço aqui exatamente o que eu tô vendo. E aí o que ele vai fazendo? Vai me dando nota. Então, por exemplo, aqui tá como ruim. Se eu puser péssimo, vai para 0. Se eu puser como regular, vai para 4. Então eu tenho aí, pessoal, toda essa parametrização, né, que é feita para sempre repetir as notas para mim. Eu tenho sistema de recarga, por exemplo, que eu uso somente para PCP e CO2. Eu posso dar de 10 a 0 ou colocar aqui um NA. Se eu colocar um NA, ele elimina essa nota, ele diz que não tem. Por quê? Porque não vai ter um sistema de recarga, só PCP e CO2 eu vou recarregar, né? Então eu tenho tudo isso aqui me indicando, toda a planilha faz tudo sozinha, gente. Vocês estão percebendo? É uma coisa que ela faz sozinha. Isso aqui também não mudou, tá? Só se tornou mais transparente. Hoje eu mostro o resultado disso aqui para vocês, mas vocês perceberam, é tudo lançamento. E é tudo nota que é parametrizada, a própria planilha calcula. Aí, isso gera minhas notas de avaliação geral. No caso do acabamento da coronha e do acabamento das partes metálicas, eu tenho essas notas meio separadas aqui para poder comentar para vocês sobre a qualidade delas, mas o que conta para mim é a nota de acabamento, que é essa daqui, que tem pesos. Tá vendo que eu dou pesos para as coisas? Tem pesos fixos. No caso do acabamento, os maiores pesos estão aonde? Estão no acabamento da coronha e
e no acabamento das partes metálicas. E os demais itens que estão na lista do acabamento são itens que têm pesos menores. E aqui, na coronha, tudo tem o mesmo peso. No acabamento da coronha, todos os itens de acabamento têm o mesmo peso. No acabamento das metálicas tem um pouquinho diferente. Por exemplo, o bloco da carabina tem o menor peso. Por quê? Eu entendo que o bloco é uma coisa de acabamento que tem que ser levada em consideração. Mas não é uma coisa assim que muda tão radicalmente a qualidade do equipamento no longo prazo, a percepção de qualidade. Então, eu faço essas atribuições das partes metálicas, vendo, o bloco é de polímero, então eu tenho um prejuízo para as partes metálicas. Só que zera a nota de metálica do bloco. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho outras notas aqui que estão compensando, que estão ligadas à oxidação, parte estética e assim por diante. Então, é um equipamento que tem... Eu tenho também aqui a nota de avaliação das partes de polímero, enfim. Então é uma forma de eu avaliar e me dar um parâmetro com pesos que são baseados na relevância de cada item para aquele atributo que a gente está medindo. Sistema de pontaria, por exemplo, sistema de segurança, tudo tem peso. Se você olhar o sistema de segurança, também tem peso lá. Eu não sei se eu mostrei aqui para vocês, mas a hora que eu olho o sistema de segurança, eu tenho pesos para o sistema de segurança, que vai me dar essa nota final, que vai estar refletida aqui naquela nossa planilha final, tá? Ergonomia, mesma coisa, tudo tem peso, tá vendo que tem pesos para cada item da ergonomia, de acordo com o tanto que aquilo impacta na ergonomia, conforme a experiência que eu tenho acumulada. Mas vocês percebem que não é uma experiência que varia. Eu não posso dizer, não, hoje eu acho que é isso, amanhã eu acho que é aquilo, porque a planilha me dá tudo pronto. Uma vez que a gente definiu aquilo com muito estudo, a planilha vai me dar sempre o mesmo resultado conforme eu preencho ela. Gatilho, mesma coisa. Alimentação, mesma coisa. Ruído, também nós temos um teste muito bem definido. Como funciona a nossa metodologia? Sempre eu pego, coloco lá o decibelímetro a 50 centímetros da carabina, do eixo do gatilho, perpendicular ao eixo do gatilho. É esse ruído que eu estou captando. O ruído perpendicular ao eixo do gatilho a 50 centímetros de distância da carabina. Isso também desde lá atrás. Desde que eu comecei a fazer os testes, eu aumentei um pouco a precisão da localização, porque eu fiz uma marcação hoje que é mais fixa. Antigamente eu tinha uma referência que assim, eu botava ali o tripézinho, botava a medida e colocava mais ou menos ali na distância. Dava uma variaçãozinha. Isso antigamente, que eu digo na época que tinha aquele visual ainda branquinho do canal, lá atrás mesmo. Do visual azul para frente, eu já tinha o ponto de fixação no próprio tripé, que eu já colocava a medida do tripé certo e colocava no ponto de fixação, encostava no ponto de fixação. Então é sempre certinha a distância. E hoje continua isso. E eu coloco aqui, ó para vocês terem uma ideia. Coloco aqui 100 decibéis. Já me dá a nota. Tá vendo? E qual que é a nota 10? 85 decibéis, que é a nota de segurança para exposição de som. E qual que é a nota que eu começo a ter problema? 130 decibéis, 150 decibéis. 150 decibéis por quê? Porque é onde meu prejuízo auditivo já é muito grande se eu estiver usando a carabina sem nenhum tipo de proteção. Então a nota reflete o nível de proteção que eu deveria ter. Basicamente isso. Então quando eu tenho, por exemplo, 115 decibéis, eu estou perto do 7, que é onde eu ainda tenho um limite onde a proteção dá para atirar sem proteção. Desde que eu não atire assim, com uma quantidade muito grande de tiros. Mas dá para atirar no dia a dia sem proteção na maioria das vezes. Se eu for partir, por exemplo, os 130, eu já começo a ter que me preocupar um pouco mais. E nos 85 é um nível tranquilo de ruído que dá para atirar sem muito sossegado, entendeu? Inclusive sem atrapalhar muitos vizinhos. Então, por isso que as notas são todas pensadas, pessoal. E eu só lanço, tá vendo? Não é uma coisa que é arbitrário. Eu acho que tá muito barulhento ou eu não acho que tá muito barulhento. Eu coloco aqui 100 decibéis, vai dar a nota, cara. Eu coloco 104 decibéis, vai dar a nota. É simples assim. É automático. O recuo, pessoal, é a mesma coisa. Mesma coisa, olha só. Eu tenho aqui a referência que é usada no cálculo computadorizado, né, e o deslocamento. Então o percurso vai ser calculado a partir do deslocamento que é feito pelo computador, analisado pelo computador. A gente tem um sistema que mostra quadro a quadro, e aí eu consigo calcular exatamente a distância que percorreu no recuo para trás. Então eu monto a carabina, sempre no mesmo suporte, apoiada do mesmo jeito todas elas, para conseguir chegar nesse resultado do percurso. No momento que eu disparo, a carabina vai recuar para trás. Eu, com aquelas medidas que são calculadas por computador, ele me dá o percurso. Essa era a metodologia que atribuía a nota desde o início, pessoal. Desde o início, tá? Era calculada dessa maneira. E aí, o que aconteceu, pessoal?
Do ano passado para cá, já na metodologia do Bloco Azul, fiz uma mudança em 2022 na avaliação do recuo, que eu inseri o acelerômetro. Não sei se vocês se lembram. Eu coloquei o acelerômetro no jogo. Eu adquiri um acelerômetro que é configurado sempre da mesma maneira, né? Tá vendo? Eu tenho até aqui anotado para nunca esquecer como configurar o acelerômetro para não dar diferença. E com base nesse acelerômetro, eu lanço os dados dele aqui, do tempo em segundos, e quanto acelerou no eixo X, Y e Z, né, em termos de G. Meu acelerômetro tem um limite de 16G, e ele vai calcular automaticamente aqui, vai pegar o mínimo e o máximo, né, o mínimo daqui, né, o máximo daqui, a amplitude de cada eixo desse, e com base nos dados do acelerômetro e do recuo, ele vai calcular com essa fórmula gigante que vocês estão vendo aqui, dando peso para cada elemento, a nota de recuo. E qual que é o peso? Por exemplo, o recuo para trás tem o maior peso, porque ele é o recuo que mais influencia aí o nosso disparo, né? O que mais dificulta o disparo. Então ele é o que tem maior peso. Assim como o percurso tem um peso alto também, porque são itens que realmente prejudicam. Se a arma acelera muito para trás e tem um percurso muito longo para trás, o controle dela cai. Por isso que a gente tem aí a nota de recuo com uma influência maior desses itens. Mas eu considero também hoje, antigamente não, tá, gente? Foi do ano passado para cá que eu comecei a considerar as vibrações também, porque eu tinha um acelerômetro para medir. Por que antes eu não considerava as vibrações, gente? Muitas vezes as pessoas me perguntam: você tinha lá o chumbinho pulando, a torre de chumbinho. Porque, gente, não é uma medição. Eu vejo um chumbinho pulando lá. É achismo. É achismo. Pulou muito, pulou pouco. Cara, isso é achismo, isso é uma avaliação que a gente faz pela percepção nossa. A gente tá vendo, pulou o chumbinho, tá? Quanto pulou? Pulou muito, pulou pouco, virou muito, deu cambalhota, não deu. Visualmente dá pra gente ter uma ideia, mas não é uma coisa medida bonitinha. Entendeu? Por isso que eu não usava pra dar nota. Eu comentava com vocês, a gente sempre discutia o chumbinho, mas eu nunca usei pra dar nota. Agora eu uso o acelerômetro para dar nota para isso. Por quê? Porque é medido. Eu sei exatamente o que aconteceu de forma medida. E eu consigo dar uma nota real para vocês. Não tem bate-papo, não é minha percepção. É o que o aparelho está medindo. Entendeu? É isso que torna os reviews aqui do canal tão fidedignos. Porque eu gosto de trabalhar com o que é medido, com o que é fácil de replicar. Com aquilo que vocês vão fazer aí, se você pegar e fizer igualzinho eu fiz, você vai chegar no mesmo resultado, tá? E você consegue comparar também a medida. Eu não concordo com a nota que o shooter deu. Eu acho que mesmo com a experiência que ele tem, eu quero dar um peso maior para outra coisa. Tá bom, você consegue pegar o número que tá ali e trabalhar com o número tendo a sua percepção. Então isso ajuda bastante vocês também. É uma forma de vocês terem uma percepção melhor sobre o equipamento sem depender da minha nota. A minha nota tá sempre relacionada a um número ou um atributo que a arma tem ou não tem, tá? Eu sempre conto para vocês quais são esses atributos. Então vocês também podem tirar suas conclusões a partir dos atributos. Falar, não concordo com as notas, mas eu vou olhar os atributos. Aí vocês podem comparar atributos. É uma das nossas ideias no canal, deixar essa possibilidade para vocês. Mas eu quero deixar muito claro que os atributos também são sempre claramente definidos e também são claramente expostos para vocês e lançados nessa planilha. Por isso que as notas são sempre consistentes. Precisão. Aqui é um dos testes que vocês mais gostam, né? E vou contar uma coisa para vocês, gente. Esse teste teve uma mudança de metodologia também quando mudou do branco, daquele visual branco do canal para o visual azul, tá? Como é que funciona aqui? Eu jogo a leitura computadorizada que eu tenho. Então, por exemplo, referência 301, leitura 700. Deu aqui o borda a borda e o centro a centro. Por que o centro a centro aqui deu igual? Porque eu não configurei nenhum chumbinho. Eu vou até configurar um chumbinho para vocês verem aqui. Vou configurar um chumbinho aqui, o 1. Rifle Prime Series Round. Então eu tenho aqui o cálculo do centro a centro, tá vendo? Ó, tive um borda a borda, centro a centro calculado certinho. Com base no centro a centro, calcula minutos de ângulo para 10 metros. E dos minutos de ângulo, eu tiro a nota. Então a nota de um determinado chumbinho em termos de precisão depende do quê? Minutos de ângulo, que são calculados de maneira objetiva. Cada chumbinho é testado, gente. Essa é uma coisa também que o pessoal às vezes me pergunta e o pessoal não entende. Por que os reviews do canal são caros e demoram? Pelo seguinte, cada chumbinho desses é feito 10 alvos com 10 tiros. É isso mesmo, eu faço 10 alvos com 10 tiros.
Qual alvo é lançado aqui? O melhor. Por que eu faço 10 alvos com 10 tiros? Para minimizar o máximo possível o efeito atirador em ambiente. Então eu atiro em dias diferentes. Vocês vão perceber quando eu tô passando ali no câmera lenta, né? No câmera rápida, desculpa, acelerado o vídeo. Vocês vão perceber que às vezes o vídeo muda até de tonalidade de luz e tal. É porque eu tô atirando em outro dia, tá? Por quê? Porque eu mudo os dias, eu mudo temperatura para as armas terem chance de mostrar o potencial dela. E assim a gente sempre mostra o melhor potencial, porque a ideia é o seguinte, é eliminar essas variáveis ambientais e do atirador o máximo possível. Então, todos os chumbinhos são feitos 10 tiros, 10 alvos em dias diferentes, para pegar dias em que eu esteja mais animado também, que eu esteja atirando melhor e assim por diante. Então, assim, é feito tudo para diminuir o máximo possível as interferências minhas no teste e entregar sempre o resultado mais da arma possível para vocês, tá? Tudo aquilo que está dentro do limite da própria arma. Os tiros são apoiados, usa luneta para diminuir o meu erro de visada. Então, assim, é tudo feito de tal forma a entregar a arma para vocês e não o Leonardo atirador, e não o clima do momento. É para entregar a arma, é isso que eu quero mostrar. E é tudo calculado metodicamente. Essa metodologia que eu uso, gente, se vocês medirem no paquímetro e medirem nesse processo, dá a mesma coisa. O processo é computadorizado e ele é muito, muito preciso para medir os agrupamentos aqui, porque eu alimento as referências de maneira bem correta, usando inclusive o paquímetro e tudo mais. E aí o computador calcula tudo certinho aqui para mim. É tudo computadorizado, gente. Tudo computadorizado exatamente para não influenciar nada. Ah, e os flyers, como é que funciona? Quando eu entro um flyer aqui, ó, ele automaticamente já abate a nota. Deixa eu melhorar um pouco aqui o desempenho para vocês verem a nota cair, tá? 4.500. Ó, 7,2 com flyer. Se eu zerar os flyers, 8,2. Vocês viram que legal, gente? Eu mudo aqui, eu já adiciono os flyers e já desconta meio ponto por flyer. É exatamente esse o desconto. Meio ponto por flyer. E se eu tenho 3 minutos de ângulo, por exemplo, aqui tô com 2, né? Vou botar 400. 400 já tem 3, 430, 400, 390, 379. Já caí para 3 minutos de ângulo. Tá vendo que mudou para verdinho? É o nosso critério para mandar para onde? Para os 25 metros. E por que 3 minutos de ângulo, pessoal? Também não é aleatório. Porque 3 minutos de ângulo é um borda a borda que é considerado precisão muito boa. Tá? Ele vai te dar uma precisão muito boa. E essa precisão muito boa, com certeza vai se refletir nos 25 metros. Uma arma que não entrega uma precisão muito boa nos 10, vai entregar uma ainda pior nos 25, ainda pior nos 50. Então uma arma que não é muito boa nos 10, é uma arma que não vai ser muito boa nos 25. Mas uma arma que é muito boa nos 10, vale a pena a gente testar no 25. E é por isso que eu só passo armas muito boas nos 10 para os 25. Lembrando que eu sempre trabalho com a arma original. Tem gente que fala, mas a minha tunada fez isso. Cara, não. As armas aqui são originais. Se ela tiver uma mexidinha, vou contar um caso pra vocês. Eu tive aqui a Hatsan HT95. Eu tô até procurando outra pra fazer o review pra vocês. Mas eu tive uma Hatsan HT95. E ela deu problema na bucha durante os testes. Teve que trocar a bucha, pôs uma bucha da Elite. Eu interrompi os testes e não publiquei. Por quê? Porque não é uma arma original. Eu não trabalho com nenhuma arma que não esteja 100% original nos reviews. Por quê? Vocês têm que ter noção do que vocês vão tirar da caixa. Não da onde vocês vão chegar com a arma, se puser na mão do tunador X ou Y, ou se vocês tentarem tunar em casa. Não. É a arma saída da caixa. Exatamente ela. Então a gente faz esses critérios aqui. E é isso que me leva para os 25 metros. 3 minutos de ângulo, que é uma nota 9. Ok? Vocês viram que ficou verdinho? Ficou verdinho aqui, trago para cá. E vou seguindo. E aí, como é que funciona para dar a nota? Eu vou gerar o resultado final nos 10 metros para todos os chumbinhos, nos 25 para todos os chumbinhos, e a planilha me gera o resultado final do teste de precisão. E esse resultado final, ela vai ter o resultado final nos 10 metros, a maior nota dos 10 metros. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Eu quero tirar o melhor da arma sempre para mostrar para vocês. O chumbinho que teve a melhor nota vai refletir a melhor nota nessa planilha aqui. Então, ó, Rifle Premium Series Flathead, melhor nota aqui no nosso lançamento. 9. Aí que tiver a maior nota aqui vai ser a nota final. Normalmente, nos 25, nos 50 e no 100,
a nota é mais baixa do que nos 10. Então acaba sempre prevalecendo a nota dos 10. Mas, pessoal, aconteceu em casos muito raros, principalmente de arma que espirala, da nota nos 25 ser um pouquinho maior do que a nota no 100. E aí prevaleceu qual? A nota dos 25. Porque aqui sempre prevalece a maior nota. Então a nota de precisão da arma é sempre a maior nota que ela obteve em um desses testes aqui que a gente faz. Tá bom? Então é assim que é atribuídas as notas de precisão do equipamento. E vocês percebem, objetivo, gente. Não tem conversa. Ai, mas a minha arma é mais precisa. Cara, eu testei aqui. Se a arma deu 9 nessa nota, é porque ela é melhor que uma arma que fez 8,5. Porque ela é mais precisa. Ela teve um grupo centro a centro menor. Ah, por que centro a centro? Porque eu tenho que descontar o calibre, tá, gente? O calibre é descontado e a gente trabalha com centro a centro para ver a minutagem de ângulo. Então é tudo calculado. A gente sai do borda a borda para o centro a centro. Do centro a centro a gente vai para a minutagem de ângulo. Então é tudo muito bem definido aqui para vocês não terem nenhuma margem para subjetividade. Uma arma com nota 9 é mais precisa que uma arma com nota 8. É simples assim. Sempre assim, tá? Houve uma mudança. Na época que eu tinha as notas lá no branco, né, aquele padrão branco que eu tinha um critério que era exponencial. Eu mudei para um critério linear. Então hoje é linear isso, ela vai caindo conforme a minutagem de ângulo sobe. Cada minuto de ângulo derruba linearmente meio ponto. Então é linear. Isso melhorou a classificação. E o que é uma arma nota 10? É uma arma 1 MOA, é uma arma de 1 minuto de ângulo. Por quê? Porque isso é um padrão internacional, gente. É isso que eu tô falando pra vocês. 3 minutos de ângulo é uma arma muito boa e 1 minuto de ângulo é uma arma nota 10, é padrão. Quando você vai avaliar uma arma lá fora, no exterior, vocês forem ver qual que é a grande meta das pessoas. Conseguirem uma arma 1 minuto de ângulo. Ah, tem competição que é 0,5, 0,3 minutos de ângulo. Tem, concordo. Mas o padrão que o pessoal considera é 1 minuto de ângulo para uma arma normal. 1 minuto de ângulo é uma arma excelente, excelente. Uma arma de 3 minutos de ângulo é uma arma muito boa. E é isso que a gente reflete aqui nos nossos testes, tá bom? E no cronógrafo? Mesma coisa, pessoal, que a gente tem aqui uma planilha onde eu vou lançar, por exemplo, teste de string longo. Se eu estou avaliando uma PCP, uma carabina de CO2, eu lanço aqui todo o string longo, a velocidade da carabina. Tá vendo essa coluninha aqui de análise? Ela vai me dar o quê? Sweet spot e autonomia. Ela vai me indicar aqui, pessoal, no primeiro momento que aparecer aqui, eu tenho um aqui que chama um item aqui que chama falta. Vai estar ok, vai aparecer um monte de coisa. Na verdade vai aparecer dentro e fora. Na verdade não é falta, é fora. Então vai aparecer dentro e fora. Enquanto tá dentro, eu tô dentro do sweet spot ou da estabilidade, da autonomia, no caso de uma carabina regulada. Sweet spot para não regulada e estabilidade da válvula reguladora para uma regulada. Apareceu um fora aqui, significa que eu saí da reguladora naquele momento. Isso tudo, pessoal, não é aleatório. Ó, é cálculo, tem um cálculo que usa o desvio padrão, média para fazer. Então, assim, não é quanto eu acho que é para dar fora. Não é, deu 10 metros por segundo, tá fora. Deu 5 metros. Não, é calculado. Tem todo um cálculo que é feito aqui, baseado no desvio padrão, que vai classificar esse negócio para mim e me dar quando eu sair da reguladora ou não, baseado no histórico dela. Também, isso aqui se adequa à carabina. Se for uma carabina de consistência baixa, ele vai me dar dentro da consistência da carabina. Então é tudo estudado para me dar uma nota objetiva. E aí eu vou ter aqui esses blocos de análise que me permitem ter análise em blocos. O geral, do 1 ao 20, do 21 ao 30. Eu consigo ter análise em blocos da velocidade média, desvio padrão, percentual de desvio, o spread, energia, para poder conversar com vocês e fazer uma discussão. Eu gero já o gráfico aqui, com o nome da arma e o nome do chumbinho, que fez o string longo. Vai ter aquele gráfico bonitinho que vocês veem formado, né? E é isso, vou trazendo esses resultados para vocês. E eu calculo também uma coisa dentro da autonomia, que isso é da metodologia nova, não era feito antes, tá? Antigamente já tinha essa questão da estabilidade, né, para calcular a autonomia, e já tinha uma nota que era dada. Não, mas eu não tinha nota para autonomia, desculpa, não havia nota. Nota foi uma coisa que eu inseri agora em 2023, uma nota para autonomia das carabinas, também atendendo a pedido de vocês. Vocês começaram a falar, mas tem que ter uma nota para autonomia. Tá bom, vai ter uma nota para autonomia. Eu atribuí uma nota para autonomia quando a arma é PCP ou CO2 tem uma nota de autonomia baseada nesses critérios aqui. E na eficiência energética. Esse é um item que também não tinha, mas hoje eu tenho eficiência energética. Eu entro os dados aqui, dou a capacidade do reservatório,
pressão máxima, pressão mínima do reservatório, né? Baseado nas orientações do fabricante ou no momento que ela sai da reguladora. E eu tenho aí energia total do reservatório, energia útil e como foi feito o resultado total de desvio, energia por cada disparo em joule e a eficiência energética dessa carabina. Então eu calculo já a eficiência energética, a gente ainda não teve nenhum review disso nesse momento, mas vai ter em breve, vocês vão ver esse número aparecendo. E eu calculo a nota baseada na eficiência energética e no sweet spot aqui, na autonomia, na estabilidade e tudo mais. E aí eu venho pro próximo bloco, né, que é o bloco do cronografagem mesmo. 10 tiros. Do 1 ao 10, com cada chumbinho, já calcula automaticamente média de velocidade, desvio padrão, tudo, tá? Spread, energia, tudo calculadinho aqui com base no peso do chumbinho, no string que eu tenho aqui, né, medido com o meu cronógrafo. A cronografagem é sempre feita com a arma a 10 centímetros da primeira linha do cronógrafo. É isso mesmo, pessoal. Tem metodologia para isso também, porque se eu mudar a arma de posição, muda a velocidade. A arma é apoiada também, sempre na mesma posição, nivelada, para dar a velocidade exata. Toda a metodologia é repetida, gente, metodicamente. A arma é calçada, o apoio da arma é feito no momento do disparo, sempre da mesma forma, para também dar um teste de precisão. E a cálculo da cronografagem é feita junto com o teste de precisão. E a cronografagem que vem para cá é a cronografagem do melhor alvo que a carabina fez. Então, por exemplo, você lembra que eu falei que eu atiro 10 alvos para cada chumbinho? O melhor alvo é o alvo que gera a cronografagem e a nota de precisão. E eu filmo junto. Eu vou medindo lá, o Procron tem um software que vai capturando instantaneamente todos os disparos. E ele já vai capturando, eu já vou gravando na tela esses disparos para ofertar para vocês esse resultado aqui, tudo bonitinho, já mostrando a cronografagem que a arma teve, que gerou aquele melhor desempenho dela. É legal, né, pessoal? E aí, automaticamente, de novo, o que acontece? Pega a VO, né, a V0, energia, spread, desvio padrão e percentual de desvio. Com base na energia, tá? A gente gera a nota dessa carabina. A nota, se não me engano, é calculada aqui, tá vendo? Nota calculada aqui. Então eu tenho aqui, baseado na energia, eu puxo a nota. E baseado no percentual de desvio e no spread, eu tenho a nota de consistência. Então ali, ó, aqui energia, aqui consistência. Eu tenho a nota, base, tudo tirado a partir desses itens. Então eu vou pegar aqui, percentual de desvio e spread geram consistência. Energia gera potência. E eu conto aqui com qual chumbinho eu consegui cada uma delas e qual foi o valor. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Eu não concordo com a nota, então eu quero ver o valor, eu quero comparar spread, eu quero comparar desvio padrão. Beleza, vai lá, compara spread, compara desvio padrão, compara energia. Você não precisa comparar minha nota, você pode comparar aqui, mas você pode ter certeza de uma coisa, a nota é sempre repetida. Teve mudança nessa metodologia? Teve um pouquinho em 2023 também, porque foi incluído o spread em 2023. Então 2023 tem uma pequena diferença, eu procurei calibrar para dar pouca diferença em relação à metodologia antiga, tá? Então tá calibrado, mas tem armas que apresentaram uma certa diferencinha sim, porque tem um percentual de desvio muito baixo, mas com spread alto por causa de um chumbinho que escapa. Mas hoje eu considero também o spread na nota de consistência. A partir de 2023 o spread é contado. Até 2023 o spread não era contado, era só o percentual de desvio. Aí hoje eu dei uma nota, um peso para essa nota que era obtida aqui e criei uma nova metodologia para dar a nota do spread, dei um peso para o spread também. E como funciona esse peso, pessoal? Basicamente, eu tenho uma nota que é descontada em relação àquela nota que eu tinha anteriormente. Então, para evitar, para fazer essa calibragem que eu comentei com vocês, eu tinha lá a nota do percentual de desvio e agora, para cada metro por segundo de spread acima de 3 metros por segundo, eu desconto 0,2 daquela nota. E isso me permite, por exemplo, uma arma que tem um spread mais alto, ter um desconto em relação à nota que ela tinha anteriormente, né, na metodologia antiga. Então eu mantenho a nota da metodologia antiga, mas eu criei um sistema de descontos que penaliza as armas com spread maior, para ser justo, né? Não adianta uma arma ter um desvio, percentual de desvio super baixo e ter um spread alto, às vezes acaba sendo até mais prejudicial, porque gera flyers do que uma arma
que tem um percentual de desvio um pouquinho mais alto. Então uma forma de criar essa penalização foi spread acima de 3 metros por segundo, que é considerado aí um spread baixo o suficiente para nível de competição, não tem desconto. Tá abaixo de 3 metros por segundo, não tem desconto. Tá acima de 3 metros por segundo, 0,2 de desconto em cima da nota. Então a gente tem todo esse processo que vai penalizando essas armas e gerando essa variação, essas avaliações de consistência melhores do que eram no passado, tá? Então é assim que eu tô fazendo hoje. E como é que vem a nota final, pessoal? Muita gente tem essa curiosidade da nota final, né? A nota final, antigamente eu consolidava tudo isso, até sistemas de segurança, dentro da nota de corpo, tá? Então eu ia juntando tudo isso e dava uma nota de corpo, inclusive sistema de pontaria, né? Botava tudo dentro do corpo e avaliava só o gatilho sozinho, ruído, recuo, precisão, consistência, potência, e também não tinha avaliação de autonomia. De 2023 para frente eu desmembrei. Por que eu desmembrei? Para ficar mais claro. Porque antigamente o pessoal ficava confuso com a nota de corpo, né? Porque eu falava as notas de ergonomia, acabamento, sistema de... e dava uma nota de corpo lá do final que o pessoal não sabe de onde tinha saído, né? Para melhorar, para facilitar, eu desmembrei. Então eu tenho hoje a nota de ergonomia, alimentação, acabamento, sistema de segurança, gatilho, sistema de pontaria, tudo separado. E eu tenho também aqui o nível de ruído, que a gente já tinha, recuo, precisão, consistência e potência, tudo separado. E foi introduzido uma nota hoje que não existia, que era essa aqui, que é a autonomia para as PCPs e CO2, que eu mostrei para vocês ali quando eu estava mostrando a cronografagem de onde ela sai. Essas notas é feita uma média aritmética, pessoal, uma média normal aí, sem ponderação. Então é uma média aritmética simples para chegar na média final da carabina. Vai ser uma nota que vai ser 7,2. De onde sai? Por exemplo, do 8,2. De onde sai? Sai disso aqui. É a média de todas essas notas, sem botar peso nenhum para nenhuma delas. Eu considero os pesos todos iguais aqui. Ah, mas eu quero dar um peso diferente. Fica à vontade, gente. As notas estão aqui. É só calcular aí a média geral. Você consegue calcular a sua média geral dando o peso que você quiser para cada um desses pontos, tá? Eu calculo tudo com peso igual. Por quê? Porque eu considero que cada um vai tratar aí com peso diferente cada elemento. É difícil você falar quem vai valorizar mais. Eu conheço gente que, por exemplo, que valoriza muito acabamento. Eu conheço gente que valoriza muito a ergonomia do equipamento. Eu conheço gente que valoriza muito o recuo. Ergonomia e recuo, por exemplo, é uma coisa que é muito valorizada por competidor, porque faz parte da dinâmica de tiro. Eu conheço gente que valoriza muito o ruído. Por quê? Porque atira em casa. Aí que é uma arma que faça pouco barulho. O competidor, por exemplo, não está muito preocupado com isso. E está muito preocupado com esses dois aqui, com precisão, né? Mas quem atira em casa quer um nível de barulho baixo e uma precisão legal. Então, tudo isso aqui, pessoal, vai ser uma coisa que vai influenciar de acordo com a pessoa. Por isso que eu trabalho sempre com uma média geral aí, aritmética simples, tá? E o custo-benefício? Tem gente que acha que eu dou essa nota aqui aleatoriamente, pessoal, e não é. Lembra lá atrás que eu mostrei para vocês que eu coloco o câmbio aqui, o preço aqui, tudo certinho? É porque é o seguinte, eu vou até eliminar isso aqui para poder facilitar. Olha só, para poder calcular, tá? Tirou a média aqui, porque aqui tá dando um valor de erro, porque tá sem dados lá no recuo. Mas, olha só, 8,1 de média. Custo-benefício, 9,9. Da onde saiu esse custo-benefício, gente? Por uma arma com média 8,1, esse preço que ela tem é absurdamente bom, entendeu? E é aí que faz a relação. E é um cálculo, eu tenho aqui um cálculo que vai fazer, por exemplo, uma carabina de 15 mil reais poder ter um custo-benefício menor do que uma carabina de R$1.000. Mesmo que a média aqui seja diferente. A carabina de 15 mil deu uma média 9,9. Legal! Só que ela custa 15 mil. A outra deu uma média 8 e custa 1.000. Quem tem o melhor custo-benefício? Aqui deu média 8 e custa 1.000. Porque uma carabina de R$1.000 com uma média 8 é uma média muito alta. E essa função ela é logarítmica. Por quê? Porque eu entendo, pela minha experiência, pessoal, que essa função precisa refletir uma coisa que é a dificuldade de se conseguir performance conforme você aumenta a performance. Então, por exemplo, uma carabina de R$1.000 tem uma performance baixa. Concordo, normalmente vai ter uma média 6 aqui, 5,5. É uma média muito pequena. Mas conforme eu começo a chegar perto, por exemplo, de uma carabina de R$8.000, para eu conseguir um pouquinho a mais de performance,
eu acabo tendo que gastar muito. Por exemplo, para sair de uma precisão de 3 minutos de ângulo por uma precisão de 1 minuto de ângulo, gente, o custo é absurdo para o fabricante. E isso reflete no preço e no custo-benefício da arma. Tá? Então por isso que essa função é uma função logarítmica. Quanto maior a média geral que você chega aqui, mais difícil fica subir. Então um pouquinho que você sobe na média geral, sobe bastante no custo-benefício. Por quê? Porque é difícil subir. É difícil. É que nem aquelas barrinhas, sabe aquelas barrinhas? Eu travei um preço, eu tenho poucos pontos para distribuir naquelas barrinhas, né? Então se eu aumento aí a qualidade de alimentação, eu perco no recuo e assim por diante. Essa nota leva em consideração todas essas compensações. Uma arma muito bem acabada, por exemplo, pode compensar a nota de precisão, as perdas com precisão. Só conforme eu começo a ter muito de tudo, vai ficando realmente muito caro para ter. E aí que entra a questão do custo-benefício, tem que ser uma função logarítmica. Uma arma de 15 mil, tá? Tem que entregar muito? Tem! Muito a mais em termos de média geral? Não. É esse que é o ponto. Uma arma, por exemplo, vou até simular aqui pra vocês verem. Eu vou botar 15 mil reais aqui. Vou botar 15 mil. Tá? 2.700 dólares. Ó, custo-benefício caiu pra 7,9. Poxa, mas estava uma margem de 2.300, caiu só isso. Sim, porque é uma função logarítmica. Só que para ela voltar aqui para cima, eu vou mostrar para vocês, ó. Para ela voltar aqui para cima, opa, um 9 já volta para 8,9. Tá vendo? Ela precisaria subir para um 9, ó. De 8,1 para 9. Para poder sair de 7,9 para 8,9. Para ganhar um ponto, ela tem que sair de 8,1 para 9. E se eu puser aqui, por exemplo, 9,5, 9,3, tá vendo? Tá ficando mais difícil? É mais difícil. Por quê? Porque você tem um reflexo maior dessa função logarítmica. Então, pessoal, a gente tem esse cálculo feito também de maneira específica, levando em consideração os nuances necessários, para que uma carabina te entregue muito desses elementos pelo menor preço possível. Quanto mais ela entregar desses elementos pelo menor preço possível, melhor vai ser essa nota dela. Tá, uma carabina entrega pouquinho aqui, ela ainda pode ter uma nota boa? Pode, quer ver? Vou botar aqui pra vocês. Vamos lançar uma carabina de R$1.000. Tá? 185 dólares. Ó, já deu 10 de custo-benefício com 8,1. Por quê? Porque uma carabina de R$1.000 que te entrega 8,1 de nota é uma carabina realmente muito boa pelo preço que ela custa. E se ela me entregar 6,5? 8,6 ainda de custo-benefício. Nossa, mas uma carabina que entrega 7,5, que nem a cometa que você acabou de soltar aí, também solta 8,6 de custo-benefício. Por quê? Porque ela é mais cara. Entregou o mesmo custo-benefício porque ela é mais cara. Uma carabina que entrega 6,5 de média, entrega um custo-benefício aí parecido com uma que entrega 7,5, mas que custa praticamente mais que o dobro. Entendeu? E é assim que vai funcionar a nota. E 5,5 de média. Tá vendo? Já tem o 7,3. Então, o custo-benefício é calculado levando em consideração isso, pessoal. E é tudo muito objetivo. Pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham percebido todo o carinho que é cuidar dos reviews para vocês, para dar esse resultado mais objetivo possível, com menos influência minha possível, tá? Aí a gente tenta refletir muitos anos de experiência aqui, para que seja sempre repetido, independente da arma, independente de eu gostar da arma, de eu não gostar da arma. O que vocês têm aí para avaliar é sempre a mesma coisa, vai ser sempre o mesmo parâmetro de comparação para facilitar a vida de vocês, porque esse review é feito para vocês. Eu espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo, gostado dos esclarecimentos. Se vocês gostaram do que eu mostrei aqui para vocês hoje, deixe um joinha aí embaixo para ajudar o canal. As curtidas de vocês ajudam muito a difundir o nosso trabalho. Eu realmente gostaria que vocês deixassem uma curtida aí para dar uma força pra gente, se vocês curtiram, se vocês gostam dos reviews que nós fazemos. Curta o vídeo, gente. Essa força é muito importante. Se vocês têm acompanhado o nosso canal e quer ajudar a gente a fazer esses reviews, vocês perceberam a dificuldade, o trabalho que dá, gente? E o custo que tem, cada review aí tem um custo bem alto, e a gente não conta com patrocínio, a gente conta com vocês. Então se vocês gostam disso daqui, mandem pra gente um valeu, pessoal. Os valeus são uma contribuição financeira que vocês fazem pro canal. Vocês também podem mandar um Pix pelo telefone que eu tô deixando aí na descrição do vídeo. Coloquem o nome de vocês no Pix, que vocês estão mandando uma doação pro canal, que eu vou compartilhar o nome de vocês aqui. Eu tenho agradecido publicamente quem ajuda a gente, e esse valeu é uma força muito grande pra gente fazer esse trabalho que vocês estão vendo aqui, com essa qualidade que vocês estão vendo aqui.
Então, se vocês gostam, ajuda a gente a bancar esse trabalho, gente. Manda um valeu aí, manda um pix pra gente. E não deixem de se inscrever para saber em primeira mão quando a gente estiver lançando um review aí pra vocês ou as novidades aqui do canal. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Não deixem de se inscrever, não deixem de contribuir, não deixem de dar um curtidinho aí embaixo no vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play